Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Bom falar com você nesse instante. Eu gostaria que você pudesse comigo nesse momento, caminharmos juntos na meditação da palavra do Senhor. Hoje são 12 de abril e nós já estamos há alguns dias distantes das nossas reuniões presenciais na igreja. Mas bem sabemos que nós não estamos distantes do Senhor. Nada pode nos distanciar do nosso Deus. Eu gostaria que você, nesse momento comigo, pudesse, antes de meditarmos nas Sagradas Escrituras, pudéssemos orar, pudéssemos falar com o Senhor. Vamos lá? Vamos fechar nossos olhos? Senhor Jesus, nós te louvamos por tua generosidade, por tua presença em nossas vidas, pela segurança que o Senhor nos concede, porque a tua palavra é viva. E eu te louvo até por esse momento onde nós estamos vivendo um momento diferente. Um momento, ó Pai amado, onde de fato nós precisamos permitir que a nossa fé ela transponha aquele lugar onde nós falamos para aquele lugar onde nós agimos. Que nós possamos não apenas dizer que cremos, mas nós possamos agir pela fé, caminhar pela fé, depender do Senhor pela fé. Eu sei que é um momento em que estamos vivendo que para muitos é um momento de aflição, de angústia, mas nós sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor está presente, que o Senhor está cuidando de nós. Então que a tua palavra nesse momento, ó Pai amado, nesse período do ano, nesse período, ó Pai amado, onde todos os cristãos sobre a face da terra comemoram aquilo que chamamos de Páscoa do Senhor. Que nós possamos não apenas fazê-lo como sendo uma tradição de calendário, mas que nós possamos nos lembrar desse momento na presença do Senhor agradecidos, porque foi em um dia pascal na Judéia que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, firmou conosco uma aliança nova, uma aliança no seu sangue, uma aliança que nós poderíamos esperar fielmente no retorno do Senhor. E nós esperamos a sua volta, nós esperamos ansiosa, atenta e ardentemente o seu retorno. Portanto, guarda-nos de todo mal. Conduz os teus filhos e filhas nesse momento, ó Pai amado, a esperarem e a dependerem do Senhor. Nós então introduzimos a ministração para o culto do dia de hoje, pedindo ao Senhor, ouça o louvor, Pai amado, dos nossos lábios, receba o meditar do nosso coração, e que a tua palavra, Pai amado, que é viva, poderosa e eficaz, penetre no nosso íntimo, cumprindo o papel do qual, ó Pai amado, ela foi designada, que ela não volte para o Senhor vazia, que ela produza os frutos que o Senhor assim deseja. Então, nesse momento, oramos, pedindo a direção do Senhor, a orientação do Senhor e a condução do Senhor para esse dia, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, queridos, eu gostaria que você comigo abrisse agora a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, nós vamos ler um versículo. Nós vamos ler o verso 32 desse texto. É claro que nós iremos observar juntos o contexto para que possamos tirar aí o aprendizado, o ensinamento e as conclusões que precisamos extrair desse texto. Vale lembrar que nós estamos vivendo o período pascal. Notoriamente, normalmente, frequentemente a essa época nós fazemos atividades, nossa liturgia ela é voltada para que nós falemos sobre Páscoa, apresentemos não um coelho, mas apresentemos o Cordeiro Pascal, apresentemos aquele que nos substitui. Mas eu gostaria também de falar nesse momento, nesse instante, da perspectiva posterior ao momento da Páscoa, porque o próprio termo significa passar por sobre, passar por cima, e nós vemos que foi designada para que toda a comunidade judaica pudesse não ser tocada naquela noite terrível de visitação, onde os primogênitos do Egito seriam ceifados. Posterior a isso, os hebreus já estariam prontos, com as sandálias nos pés, com os cintos afivelados, preparados, as vestes prontas, o bordão, o cajado na mão, para que eles pudessem então sair do Egito, sair do jugo da escravidão, sair do momento de aflição, sair debaixo de um ambiente coberto de todo tipo de pragas, ainda que a terra de Gósen não estivesse sofrendo praga alguma.
agora eles deixam de ser escravos e eles vão para a terra que Deus havia dado ao seu antepassado pai Abraão. Mas é interessante falarmos sobre isso, observarmos essa ideia da saída, a ideia das advertências. E nós vamos ler o texto e eu gostaria que você observasse, ele é um versículo pequenino, mas é um versículo onde Jesus adverte aquela comunidade que estava seguindo os discípulos, os mais chegados e os mais distantes. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está falando sobre a sua manifestação nesse texto, ele está falando sobre a sua vinda, ele está falando sobre um momento especial, ele vai dizer sobre várias situações que iriam ocorrer, e ele chega nesse momento e ele vai advertir sobre os dias de Noé, e ele vai advertir sobre o evento ocorrido sobre a família de Ló. Então nós precisamos observar esses dois aspectos. Falar sobre Páscoa ou falar sobre uma nova aliança firmada não pode ser apenas o nosso grande e maior foco. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Mas o âmago de toda a historicidade é essa saída do mundo, essa saída do Egito. O Egito representa o mundo. Sodoma e Gomorra representavam também o mundo em todo o seu ápice pecaminoso. E o Senhor Deus está mostrando para nós, no Evangelho, através da palavra do próprio Cristo, que o momento de seu retorno, de sua vinda, seria um momento para que nós pudéssemos estar percebidamente atentos, dedicados ao entendimento das Escrituras, para vermos que o momento chegou. E ele iria vir, e ele iria buscar os seus, e ele iria trazer os seus. Se você observar todo o texto, ele vai dizer a partir do verso 27, que nos tempos de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ora, coisas boas. Se você observar essa fala, essa apresentação de Jesus, essas pessoas estavam desapercebidas, dedicadas a coisas agradáveis. Todos nós, independente de sermos ou não professos cristãos, dedicados ao Senhor, devotos ao Senhor, nos abstendo de práticas que aos nossos olhos e aquilo que a Bíblia orienta são práticas pecaminosas. Mas nós vemos que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Práticas comuns, todos nós comemos, todos nós bebemos, e é bom comer e é bom beber. Casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, estavam vivendo momentos alegres, momentos de festa, momentos aprazíveis. E o texto diz que Noé entra na arca e o dilúvio vem. Da mesma sorte, ele vai dizer, como também aconteceu nos dias de Ló, observe o texto, comiam, verso 28, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Jesus agora apresenta algumas condições, algumas ações humanas um pouco mais amplas do que quando ele fala sobre o momento em que Noé entra na arca. No primeiro momento ele vai trazer alguns verbos interessantes, comer, beber, casar. Agora, nos tempos de Ló, ele vai dizer comer, beber, comprar, vender, plantar e edificar. Tudo isso nós fazemos. Mas o que Jesus está querendo chamar a atenção de nós todos é para que nós venhamos observar a sua palavra. Observar com fé, dedicação, entrega real. E aí ele chama-nos a atenção, e esse versículo que nós lemos, que vai ser o foco da nossa meditação nesse momento, para essa noite, ele vai dizer, lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, isso é muito sério para mim e para você. O momento em que você e eu estamos vivendo da história é um momento mais oportuno da história para pararmos e refletirmos. De todos esses eventos que o texto bíblico está dizendo para nós que esse povo, a essa época, de cada um dos indivíduos, Noé e Ló, faziam, nós hoje devemos, no máximo, por esse momento que vivemos, esse momento de distanciamento social, esse momento de estarmos afastados até do trabalho e outras atividades comuns e corriqueiras, o texto vai nos permitir dizer que nós comemos e que nós bebemos e que no máximo conseguimos comprar basicamente o alimento. Esse momento é um momento que causa-nos comoção, que causa-nos expectação, que causa-nos
aí todo um processo de tempestade cerebral para pensarmos aquilo que estamos fazendo, aquilo que vamos fazer. E aí que eu gostaria de trabalhar com você nesse momento de meditação, de ministração. A Bíblia poderia muito bem ser considerada o livro das advertências, das orientações. Desde o Éden, Deus ele tem advertido o homem. Ele adverte Adão, juntamente com sua esposa Eva, para que eles não pudessem desobedecê-lo, tomando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedecem. Mais tarde nós vamos ver em vários momentos Deus trazendo orientações. Deuteronômio é um livro clássico, quando Deus vai dizer das advertências, das tomadas de decisão erradas e equivocadas, distantes de Deus. Ou seja, Deus está a todo momento orientando. Ele levanta profetas naquele período denominado período profético da nação de Israel, para que esses profetas fossem os paladinos da advertência, os paladinos defensores da palavra de Deus. Ele levanta lá em Ezequiel a figura de um atalaia, alguém que está pronto para trazer advertências. E a Bíblia é toda recheada de situações de advertência. Para tanto, eu gostaria de não me furtar de deixar de trazer para vocês também algumas advertências que são pontuais nesse momento. Eu não quero estar aqui falando particularmente sobre uma ministração exclusiva voltada para o entendimento do que vem a ser a Páscoa, da beleza da Páscoa, porque tudo isso nós já conhecemos. Nós sabemos do sacrifício de Jesus, nós sabemos da expiação, nós sabemos da vitória na cruz, nós sabemos que ele se fez por um pouco menor que os homens, que os anjos, na verdade, se tornando um homem. Hoje ele está desfrutando de toda a sua plenitude em glória nos céus. Ele é Deus soberano, ele está cuidando de nós, ele vai buscar a sua igreja. Mas eu gostaria que você observasse pontualmente aquilo que eu vou trazer para você nessa noite. Você observasse as advertências que o texto vai trazer para mim e para você. Guarde uma verdade prática, e é bíblica. O futuro pertence a Deus. Nós não conhecemos o futuro, nós não dominamos o futuro, ainda que você e eu tenhamos as habilidades de leitura do momento, de leitura das épocas, para poder saber como vamos proceder. Essa ação, essa forma de pensar em procedimento, ela precisa ser observada? É claro que precisa. Para tanto, algumas ações como comprar, como vender, como edificar, tudo isso demanda o quê? Uma boa leitura do tempo, uma boa leitura do momento, mas isso não é o melhor e o mais importante da nossa vida. O mais importante é confiarmos no Senhor. Nós temos na historicidade humana várias formas que o homem tenta lançar mão para conhecer o futuro. Eu vou mencionar algumas muito rapidamente para você guardar, eu vou citar textos para que você possa lá observar. O homem ele já tenta adivinhar o futuro desde sempre através de um momento, um movimento, algo que ele chama de ciência, que é a astromancia. Isso aí é uma perspectiva humana de conhecimento humano. De que forma? De que forma eu conheço o futuro? Atos 19:19, nós vamos ler no texto que existem pessoas que tentam adivinhar o futuro através dos astros. Através da catalogação dos astros. Isso aí para nós é muito conhecido, chamamos também de astrologia. Nós temos um outro momento da história que é mencionado por Ezequiel no capítulo 21, verso 21, que é a chamada belomancia, quando eu tento adivinhar o futuro através de flechas. É absurdo, né, quando nós lemos algo assim para tentar adivinhar. Nós temos também outra forma que era muito comum nos tempos antigos, que é a hepatoscopia, que era a verificação, a inspeção do fígado de animais. Ezequiel também 21 fala sobre isso, onde aqueles ditos videntes, eles faziam esse tipo de ação, muitas vezes charlatã, para poder dizer para os reis se eles poderiam ir à guerra, se seriam bem-sucedidos ou se eles deveriam não ir à guerra. Isso era muito comum, isso era muito utilizado. Vemos também a chamada hidromancia, conhecer o futuro através da observação da água, sombras na água, etc. Gênesis 44, verso 5. Outro comum, hoje é muito utilizado ainda, pasmem vocês, a chamada necromancia. Nós vamos perceber isso
quando eles tentam adivinhar o futuro através da consulta aos mortos, Deuteronômio 18, verso 11. Nós temos a chamada rabidomancia, que é tentar adivinhar o futuro através do uso de um objeto chamado vara mágica, aquelas varas de feiticeiros. Nós vamos ver isso em Oséias, capítulo 4, verso 12. Através dos sonhos, o próprio Deus vai advertir que se ele quisesse falar com alguém que é diferente de Moisés, quando ele falava números 12, ele falaria por sonhos, ele falaria por revelações. Isaías 65, verso 4, nós vamos perceber que haviam pessoas que tentavam dormir junto às sepulturas para sonhar, para descobrir o futuro, para adivinhar o futuro. Os chamados sortilégios, ou lançar sorte. Isso era muito comum naquela época e ainda é comum na atualidade. As pessoas tentam lançar sorte para adivinhar, para descobrir o futuro. Mateus 27, 35. E por fim, nós teríamos os chamados terafins, que seriam as imagens de escultura, segundo Reis 23, 24. Tudo isso, pasmem vocês, era utilizado para tentar adivinhar o futuro. O homem, historicamente, desde o Éden, ele tenta prever aquilo que virá no dia de amanhã. Mas é interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu que nós não deveríamos nos preocupar com isso, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Então, se nós confiamos no Senhor, se nós descansamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, nós sabemos que no nosso futuro Deus estará cuidando. Nós precisamos nos dedicar a um momento presente, porque pelo nome já é uma dádiva que o Senhor nos deu, e nesse momento presente nós devemos descansar no Senhor, nós devemos cultuar no Senhor, nós devemos buscar no Senhor, nós não devemos nos ater a nenhum tipo de meio para adivinhar o que vem amanhã. Ainda que nossa esperança é que o amanhã seja um amanhã colorido, um amanhã onde nós vejamos o sol brilhar, onde nós vejamos os pássaros cantando, onde as bênçãos do Senhor, todas elas, sejam derramadas sobre nós. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o momento em que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo é um desafio de fé. A nossa fé, ela é experimentada não em ambientes onde nós vemos tudo, ouvimos tudo, sentimos tudo e recebemos tudo. A nossa fé, ela é provada onde nós não estamos ouvindo nada, sentindo nada, vendo nada e recebendo nada. É para esse momento que nós somos chamados a confiar no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor receberão das mãos de Deus todas as dádivas para a sua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos aquietar, como o verso 46, capítulo 46 dos Salmos, verso 10 nos adverte. Devemos nos aquietar e saber que Deus é Deus. É para isso que nós somos chamados. Então eu gostaria que você caminhasse comigo para nós observarmos as advertências dadas por Jesus e pontualmente a advertência dada à pessoa, à figura do ato da mulher de Ló quando eles estavam saindo ali de Sodoma e Gomorra. É uma advertência séria e eu quero seriamente advertir você nessa noite. Eu quero que você pare para pensar o que Jesus estava querendo então dizer com isso. Qual a intenção de Jesus abordar justamente esse aspecto? Ele vai falar dos tempos de Noé, ele vai falar dos tempos de Ló, mas ele se prende a um dado específico. Olhem para a mulher de Ló. Eu gostaria que você parasse nesse momento para se lembrar da história. A mulher de Ló, meus irmãos, tinha muitos privilégios. Se você observar no texto, nós vamos descobrir que quando Ló ele decide, autorizado pelo seu tio Abraão, escolher para onde ir, ele escolhe justamente essa direção, porque quando ele vislumbrava aquelas campinas de Sodoma e Gomorra, elas lembravam o próprio Éden. Tão belo era o lugar, tão fértil era o lugar, tão regado de águas era o lugar. Era um lugar que qualquer indivíduo prosperaria muito. E o texto diz que Ló ele vai com a sua família para aquele lugar, e lá ele vai com a sua esposa e filhas fixar moradia, fixar residência. E ele permanece esse tempo, mas chega um momento, o texto bíblico diz que Deus iria destruir aquele lugar, porque o pecado deles havia chegado diante do Senhor. Irmãos, aquela mulher tinha, segundo a narrativa de segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 7, ela tinha um marido considerado justo.
Para tanto, quando Deus ele é inquirido por Abraão se houvessem justos naquela cidade e ele não destruiria, Deus disse que se houvessem justos ele não destruiria. Mas a cidade estava tão contaminada que Deus resolveu poupar Ló, o justo, como poupou Noé, o justo, e toda a sua família, da mesma sorte, estendendo a benesse de poupar não apenas Ló, mas sua esposa, suas filhas e os seus possíveis futuros genros. Nós vamos ver isso no texto. Ló era um homem justo. Outro privilégio que a mulher de Ló tinha, além de ter um esposo justo, ela tinha parentes crentes. Confiavam no Senhor, possivelmente oravam por eles. Abraão possivelmente os apresentava sempre diante do Senhor, porque ele criou Ló como se filho dele fosse. Abraão e Sara eram servos do Senhor. Eles tinham outro momento importantíssimo. Aquela família foi advertida por anjos para que dali saíssem rapidamente. Da mesma forma, nós temos sido guardados pelo Senhor, nós temos tido esses emissários da parte de Deus para nos guardar. A palavra do Senhor vai dizer isso lá no Salmo 91, verso 11. Que os anjos do Senhor eles recebem ordens ao nosso respeito. E os anjos do Senhor estão prontos para atender e abençoar-nos segundo aquilo que Deus determinar no momento propício. Nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Aquela mulher também foi despertada espiritualmente para que ela pudesse ter um novo começo. Irmãos, nós estamos vivendo justamente esse momento da história. Nós precisamos entender sobre isso. Eles foram chamados para serem salvos. Eles foram chamados para serem guardados. Eles já estavam sendo salvos num determinado momento, já estavam sendo guardados num determinado momento. Se você observar Gênesis 14, 16, você vai perceber muito pontualmente, claramente o que estava acontecendo ali para com eles. Deus estava guardando aquela família sempre. Então, observe o que Jesus está nos dizendo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não basta se para mim e para você e todos esses privilégios que ela tinha não forem desfrutados por nós, para que nós venhamos também nos tornar pessoas íntimas de Deus, servos dedicados, justos aos olhos do Senhor, crentes aos olhos do Senhor, ouvindo as advertências da palavra do Senhor para as nossas vidas, sermos despertados espiritualmente, porque o Espírito Santo está conosco, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aquela mulher não entendeu nada, ela era incrédula, ela hesitou, ela desobedeceu. Sabe por quê? Porque ela tinha preocupações com as coisas desse mundo. Eu não estou dizendo que você não deva se preocupar com o que vai comer amanhã. Eu não estou dizendo que você não deva se preocupar com o que vai vestir amanhã. Mas Jesus disse que eu não deveria me preocupar com isso. O próprio Senhor disse. Nós não deveríamos nos preocupar com esse tipo de coisa. Ainda que esse tipo de coisa venha a todo momento nos atormentar. Nós não somos imunes a nos preocupar. Nós não somos imunes a muitas vezes ter a nossa fé um pouco estremecida e duvidarmos até. Mas não deixe de crer no Senhor. Deus ele é soberano e ele está provendo o livramento. Se você for observar a mulher de Ló, você vai descobrir que além dessa mulher ter muitos privilégios, ela cometeu um pecado contra o Senhor. Um pecado do qual nós precisamos ter muita atenção. Ela foi muito incrédula, ela hesitou, ela não confiou na palavra que foi dada. A palavra dada foi para que nenhum deles olhasse para trás. Nenhum deles estivesse ansioso por aquilo que estava sendo dizimado e destruído. A cidade toda ruiu. Toda a economia daquela cidade foi por terra. Tudo se acabou. Mas Deus estava os tirando daquele lugar, porque Deus ele nos sustenta. Quando Deus dá uma ordem para nós, e nós obedecemos pontualmente a ordem do Senhor, fique tranquilo, porque Deus está preparando sempre o melhor para você. Aquela mulher ficou dormindo, por assim dizer, porque ela não estava muito preocupada com aquilo que Deus iria fazer. É interessante que você vai perceber que ela foi ingrata, que ela desprezou a misericórdia do Senhor.
que Deus envia anjos para livrá-los, para guardá-los, para abençoá-los. Aquela mulher, nesse pecado, ela amou mais as coisas do mundo do que o próprio Deus. Lembra-se do povo quando saiu do Egito? A certa altura, quando eles enfrentavam momentos difíceis, eles paravam, eles suspiravam e eles se lembravam do Egito, dos pepinos e das cebolas que lá haviam. Mas eles se esqueciam da condição de escravidão. Nós não podemos nos lembrar da nossa escravidão. Nós não podemos nos lembrar do Egito. Nós devemos nos lembrar da nossa escravidão, sim, mas do Egito não. A nossa escravidão pelo pecado nos conduzia a cada momento mais distantes do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló. É isso que o texto está nos dando, uma advertência clara e pontual. Lembre-se da mulher de Ló dos seus privilégios, lembre-se da mulher de Ló dos seus pecados, mas lembre-se da mulher de Ló sobre o castigo que sobre ela pesou. Nós vamos ver no texto que ela vai perder a vida muito rapidamente. Ela já estava saindo daquele lugar, ela já estava alcançando a condição de estar liberta e salva, mas ela preferiu olhar para trás. Não olhe para trás quando você estiver com as mãos no arado. Nós somos chamados para isso, para olhar para frente, olhar para Jesus. Olhar firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Descanse nele. Ele está guardando você, ele está cuidando de você. Seu dia de graça transformou-se em um dia de juízo. Aquela mulher estava recebendo graça e ela desistiu dessa graça e ela, na contramão agora, vai ser tratada de forma pesada, porque ela recebe então juízo. Quais são as advertências para mim e para você? Repito, se nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Lucas 9, verso 62, Jesus está falando sobre isso. Não é? Nós temos que atentar que somente iniciar, mas não completar a nossa carreira no Senhor, não nos garante a vitória. Hebreus capítulo 6, verso 4, a seguir. Observe esses textos. Você vai perceber a advertência clara. Nós precisamos perseverar em fé no Senhor, enquanto vida sobre a terra nós tivermos. Nós não fomos chamados para sermos daqueles que desistem quando sopra a primeira brisa de crise ou de calamidade. Confie no Senhor. Esse é o momento da sua história para que testemunhe Cristo. As pessoas que estão à sua volta, que estão começando a se desesperar, a se debater, eles precisam olhar para você, não alguém que está usando uma máscara de falsidade, mas alguém que está usando a couraça da justiça, a confiança no Senhor, sabendo que o Senhor vai nos livrar no dia mau. Para isso fomos chamados. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos provocar a ira de Deus. Nós temos que confiar e descansar no Senhor. Aquela mulher desprezou a graça. Aquela mulher desprezou a benesse, a bênção, o livramento. Nós não podemos desprezar as bênçãos que o Senhor tem dado para nós. Romanos 2, 4, Paulo diz assim: ou você despreza a riqueza da sua bondade, a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Nós precisamos entender muito bem isso. Essa advertência é para mim e essa advertência é para você. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló nesse dia pascal. Lembrai-vos que Jesus ele está vivo. Lembrai-vos que ele está no trono. Lembrai-vos que ele conhece você. Lembrai-vos que ele sabe quem é você. Lembrai-vos que ele vai cuidar de nós. O Senhor é justo e fiel. Quando ele está advertindo seus discípulos, ele está deixando muito claro para cada um de nós. E ele vai terminar dizendo depois disso: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, e um será tomado e outro será deixado. E aí Jesus ele vai trazendo aqui algumas pontuais advertências sobre isso, sobre termos atenção, cuidar de que nós possamos servir o Senhor com total integridade. Aquele que cuida guardar a sua vida, ele a perde, mas aquele que entrega ao Senhor, confia no Senhor, ele será grandemente abençoado, será grandemente visitado com a prosperidade e com o cuidado do Senhor.
Eu gostaria então de deixar para você essa simples meditação nessa noite. Que você pudesse guardar no seu coração a certeza de que nós fomos chamados para entender que somos privilegiados, mas para entender que nós não podemos deixar-nos seduzir pelo nosso pecado e entendermos que Deus ele vai cuidar de forma pontual daqueles que não têm seguido fielmente a sua orientação e as suas advertências. O castigo vem para aqueles que não confiam no Senhor. Descanse no Senhor, espere no Senhor, busque no Senhor a orientação para esse momento. E nós, como igreja, aguardamos para dentro de breve. Eu creio pela fé que Deus está revertendo esse quadro da nação, está revertendo esse quadro do mundo, que essa pandemia com esse vírus, em nome de Jesus, já foi neutralizada para a glória do nome dele. E dentro de breve nós poderemos estar nos reunindo juntos para celebrar a vida no Senhor, celebrar a bênção no Senhor. Aguardamos para que dentre os próximos dias as autoridades municipais, estaduais e federais possam tomar decisões importantes para que nós possamos voltar às nossas atividades comuns. Mas lembre-se, as nossas atividades comuns de comer, beber, casar, dar-se em casamento, comprar, vender, edificar, elas não podem estar à frente de nós estarmos prontos para adorarmos o Senhor. Nada disso deve tirar você de estar diante do Senhor em adoração. Nada disso deve impedir você de entrar na casa do Senhor e celebrar. Nada disso deve furtar de você a oportunidade de se reunir em comunhão com a igreja para glorificar o nome do Senhor. Veja que esse momento para nós é oportuno para ponderarmos como tem sido caro estarmos longe uns dos outros e afastados do lugar de culto e comunhão e celebração. Vamos agradecer ao Senhor? Pai amoroso, Pai santo, eu te agradeço nesse momento. Que a tua palavra viva penetre o nosso ser, penetre o nosso coração. Que nós sejamos guardados de todo mal, que o teu Espírito Santo nos oriente e nos conduza em nome de Jesus. Que nesse dia, Pai amado, que nós celebramos o momento final, onde nós confiamos totalmente no Senhor. E quando eu digo momento final, Senhor amado, é porque nós somos totalmente convictos de que a nossa esperança está no Senhor. E momento final, quando o Senhor na cruz do Calvário consumou, ó Pai Todo-Poderoso, a história da humanidade ali naquele momento. Momento final onde o Senhor venceu as hostes de Satanás. Momento final onde o Senhor decretou, Deus Todo-Poderoso, a nossa vitória para todo sempre. Onde nós poderíamos estar celebrando a vida no Senhor. Momento final para que nós venhamos deixar de duvidar. Momento final para que nós venhamos deixar, ó Pai Todo-Poderoso, todas as nossas incertezas de lado e que possamos nos apegar à certeza de que o Senhor está presente nesse momento, cuidando de nós. Eu te louvo, eu te agradeço e chamo a sua bênção sobre cada um dos teus filhos nesse momento, no nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e comunhão do Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida desde agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Se sintam abraçados por mim, por minha família nesse momento. E breve, em nome de Jesus, estaremos reunidos para celebrar juntos na presença do Senhor. Forte abraço a todos. Deus os abençoe.